Apocalipse capítulo 5, versículo 3. Você que for encontrando, por favor, fique de pé. Você que não encontrar também, fique de pé, por favor. É impossível compreender o plano de Deus para a história da humanidade se você tira os olhos da glória de Deus. É impossível, Maxwell, compreender o que Deus vai fazendo na gente se a gente para de olhar para a eternidade, porque tem hora que a gente entra por caminhos que a gente não consegue explicar. Tem hora que parece que tudo vai dar certo e de repente a gente leva uma rasteira. Tem hora que às vezes na igreja você se frustra. Tem hora que às vezes alguém que é religioso e é uma referência para você, frustra as suas expectativas. Talvez você tenha sido traído por algum líder. Talvez na sua caminhada de fé, alguém feriu você. Talvez você tenha vindo aqui hoje, convidado por alguém, e há muito tempo não entrava numa igreja. Saiba que você não veio aqui de maneira trivial. Saiba que você não veio aqui de maneira aleatória. Saiba que você não veio aqui simplesmente porque não tinha nada melhor para fazer. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nessa noite. E quando nós somos tocados pelo ambiente da glória de Deus, homens imperfeitos são aperfeiçoados por aquele que é perfeito. Porque a graça do Evangelho e o escândalo da cruz mostram para nós o justo morrendo pelos injustos, o perfeito morrendo pelos imperfeitos, aquele que tinha tudo, tornando-se em alguém que não tem nada, diz a palavra, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não teve o fato de ser igual a Deus, a algo que ele tinha que se agarrar, mas ele se esvaziou da sua glória, tornando-se semelhante aos homens, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu aprendi que pregação não tem a ver com a quantidade de informação que você transmite para alguém. O desafio do pregador não está em transmitir informações. O desafio do pregador está em contagiar as pessoas com aquilo que você tem dentro de si. O ambiente da igreja é o ambiente propício, porque na igreja, a igreja é o ambiente da manifestação de Jesus. A igreja é o lugar, não me pergunte porquê, não me pergunte como, mas é o lugar no qual Deus, no alto da sua infinita soberania e graça, Ele decidiu que Ele iria se manifestar para essa terra. Então você, como parte integrante daquilo que Jesus está fazendo nessa terra, precisa, irmão, desesperadamente ansiar por manifestar esse reino, porque é o reino de Deus que revela a glória de Deus para um mundo perdido, para um mundo caído, porque o mundo tem que olhar para dentro da igreja e não pode ver familiaridade. O mundo tem que olhar para a igreja e enxergar esperança. O mundo tem que olhar para a igreja e enxergar o escape, imerecido escape, salvação, uma boia no meio do oceano de vaidades, uma boia no meio de um oceano de iniquidade, um navio que zarpou e no qual Deus chama os seus eleitos para que possam estar com Ele na eternidade.
A glória de Deus é revelada através da palavra, e a palavra revela quem Jesus é. Irmãos, olha o que nós lemos. Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. A visão gloriosa de João a respeito do Apocalipse é uma visão na qual o apóstolo João contemplou aquilo que é indizível, contemplou aquilo que é indescritível, contemplou aquilo que não fosse o Espírito Santo inspirando para que ele escrevesse, ele não saberia nem como traduzir em palavras. E ele viu que na mão daquele que estava no trono havia um livro. E nem no céu, nem na terra, nem em qualquer outro lugar do universo havia alguém digno de abrir esse livro. Aí ele diz: e eu chorava muito. Irmão, sabe o que significa o Evangelho? O Evangelho é um mendigo falando para o outro mendigo onde encontrar pão. O Evangelho é um pecador falando para outro pecador onde encontrar salvação. O Evangelho não é por causa de nós, é por causa da glória de Deus. Irmãos, olhe para mim, pelo amor de Deus. Eu não sei explicar como. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Talvez você já tenha me escutado falar isso aqui, mas eu preciso dizer isso nessa noite. O que a Bíblia está dizendo é que de alguma forma, tudo, absolutamente tudo o que acontece com aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, essas são duas características muito importantes. Tudo coopera para o bem. Irmãos, eu não sei te dizer como essas coisas vão cooperar para o bem, algumas delas, mas o que a Bíblia está dizendo é que se Deus tivesse uma grande expressão da história da humanidade, tudo que acontece vai sendo enxertado nessa equação, de modo a fazer com que o resultado final seja uma conta que vai dar muito mais glória para Deus. Quando a gente tem a oportunidade de ser tocado pelo Evangelho, quando a gente tem a oportunidade de ser moldado pelo Evangelho, a convicção de que absolutamente nada que você tem pode ser recíproco ao que Jesus fez por você, te dá a convicção correta de que nós estamos nesse ambiente por causa da glória dele. Não é para você ganhar bênçãos, não é para você enriquecer, não é para você ser curado, não é para nada disso. É para que você venha aqui corresponder àquilo que o céu está fazendo, porque Deus está derramando sobre a igreja, e quando a igreja devolve para Deus o que ele está derramando, a Bíblia chama isso de adoração. No meio disso tudo, irmãos, a coisa mais linda é que pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são restauradas, pessoas são reinseridas ao seio familiar, tudo por causa da glória de Deus. A glória de Deus é o que precisa pautar a igreja, irmãos, porque se a gente perder de vista a glória de Deus manifestada do céu, você vai começar a achar que o culto é por causa de você. Aí a gente vai entrar num parquinho, num playground gospel, em que você vem para a igreja para fazer uma campanha porque você quer conquistar um negócio. Aí a gente começa a se movimentar com base no que a gente quer fazer com que Deus faça por nós. Aí você fica aprendendo com outros crentes, talvez, uma forma de tentar manipular Deus para que Ele possa realizar o que você quer que Ele realize. Quando na verdade tudo já foi entregue para você. O que Deus tinha de melhor, Ele entregou por você. Irmãos, o melhor de Deus não está por vir não, já veio. Se chama Cristo Jesus.
O melhor de Deus não é nada absolutamente que você possa fazer. Não é nada que você possa ganhar. O melhor de Deus é poder mais uma vez estar com Ele. Nós cantamos aqui, irmãos, não haverá morte, nem choro, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Nós que estamos com os olhos fixos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, nós olharemos e ao soar da trombeta, Ele vai nos buscar. Nós seremos arrebatados e estaremos com Ele nos ares. Ei, olhe para mim, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando, irmãos. O tempo e a plenitude do tempo apontam para um Messias que veio, que ressuscitou e que voltará. O apóstolo João, quando estava, ele começou a chorar, porque ele percebeu quem ele realmente era. Irmão, sabe quem era o apóstolo João? Era aquele que no início da caminhada, foi ele e o irmão dele, Tiago, entraram numa cidade para pregar. Chegaram lá, ninguém recebeu o que eles tinham pregado. Aí voltaram e falaram assim: Jesus, faz descer fogo do céu sobre esse povo. Faz descer fogo do céu para varrer essa cidade incrédula. Irmãos, eu imagino Jesus olhando para eles. Ah, agora vocês são filho do trovão agora, né? Esse cara, ele é chamado de o discípulo do amor. O cara que queria destruir todo mundo com fogo do céu. Entre esse cara e o discípulo do amor, o que aconteceu no meio se chama Jesus Cristo. Que é coisa mais louca do que Jesus pegar um coletor de impostos, um publicano, e colocar no mesmo grupo de um zelote. Que é coisa mais doida que essa, gente. Jesus chamou Mateus. Ei, Mateus, filho de Alfeu. Vou parafrasear aqui na nova versão, traduzida na linguagem de Weberson. Eu estou passando aqui direto, você está me observando. Me segue. E o texto diz: e na mesma hora, largando a coletoria, seguiu Jesus. Um tempo depois, ele vai até um zelote chamado Simão. Só para dar um spoiler aqui para você, o zelote odiava o publicano, armava emboscada para matar o publicano. Aí Jesus: deixa eu falar um negócio com você aqui. Eu quero fazer você alguém que não vai gerar morte, mas vai gerar vida. Vem caminhar comigo. Aí quando Simão chega no grupo, dá de cara com Mateus. É assim que acontece quando você chega na igreja. Dá de cara com aquela pessoa que você nem vai com a cara. Você fala assim: ah, isso aí Jesus não salva não. Ah, fulano, ciclano, beltrano, quero ver. A coisa mais escandalosa da glória de Deus é que Jesus salva e perdoa até quem você não perdoaria. A coisa mais escandalosa da glória de Deus é que Jesus faz na vida até de pessoas que você não faria. Jesus se importa com gente que você não se importaria. Irmão, Jesus se importou com você. Que é a coisa mais louca do que isso. Eu fui salvo do ateísmo aos 19 anos de idade. E quando a graça do evangelho me alcançou, eu percebi que eu estava errado. Eu percebi que eu estava errado. Eu percebi que uma vida sem Jesus não faz sentido. Eu podia estudar, podia fazer faculdade, podia passar no concurso, podia fazer o que quisesse, mas a existência sem Jesus não faz o menor sentido, gente. A coisa mais linda é
saber que o meu amor, Ele está preparando o lugar para que eu possa encontrar com Ele. Ele está preparando morada. João chorou porque ele percebeu quem ele era. A gente se vangloria por quem a gente é. A gente se vangloria porque tem um talento. A gente se vangloria porque tem dinheiro. A gente age como se fosse o dono do mundo, quando nós não somos donos nem da nossa própria vida. Irmão, basta uma veiazinha na sua cabeça entupir e você morre. Que é coisa mais frágil que isso, pô. Se o evangelho de domingo não transforma a tua vida segunda, não adianta nada, pô. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Não chore. Não se desespera, não. Apesar do que você é, apesar de quem você se tornou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, que venceu e vencerá, Ele está presente aqui nessa noite. Que é coisa mais gloriosa do que participar do que Jesus está fazendo na terra? Sabe por que às vezes a gente fica se sentindo solitário? Talvez porque, até para quem já está na igreja, ou para quem não está na igreja, ou para quem faz parte de religião ou não, porque para de olhar para o lugar certo. Fica procurando em outros lugares aquilo que você só vai encontrar em Jesus. Você acha que você vai encontrar em algum outro lugar aquilo que você só vai encontrar em Jesus? Não vai. Quando a glória de Deus se revela para a igreja, ela mostra a manifestação de um Deus que não esperava nada de você. Essa é a coisa mais louca. A relação nunca vai ser recíproca, porque Ele não espera nada de você, porque você não tem nada para oferecer para Ele. E mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele se entregou por você. Mesmo assim Ele continua insistindo na gente. Mesmo assim Ele vai atrás de quem se perde. Mesmo assim Ele vai buscar o que se perdeu. Mesmo assim Ele resgata, Ele conserta, a gente quebra, Ele conserta de novo, a gente quebra de novo, Ele conserta de novo. A gente foge, Ele resgata, a gente foge de novo, Ele resgata de novo. Que amor é esse, gente? Que amor louco é esse? Esse é o amor que alcançou o mundo de tal maneira que foi revelado no fato de Deus ter entregue o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, essa igreja tem que ser uma igreja de coração quebrantado, gente. Essa igreja precisa ser uma igreja de gente com coração abrasado. Precisa ser uma igreja de gente que ama a palavra. Uma igreja de gente de oração. Uma igreja de pregadores e pregadoras da palavra. Uma igreja de homens e mulheres que oram. Orai sem cessar, diz a palavra. E às vezes a gente se enfada em orar 5 minutos na igreja. Irmão, se isso aqui
E nós começamos aqui na igreja esse movimento, no começo do ano. 3 ou 4 pessoas vinham com Bíblia na mão. Falei, não, irmão, traz Bíblia. Traz Bíblia. Eu sempre falo isso aqui, todo culto eu falo isso aqui. Ah, pastor, mas a mesma coisa está escrito na Bíblia, está escrito no celular, eu sei. Mas quando você sai de casa com a sua Bíblia, você passa um recado. Quando a tua família vê você pegar a tua Bíblia em casa, o teu filho, a tua mulher vê você pegar a tua Bíblia em casa e ler, você passa um recado para a tua família. Quando o teu marido vê você lendo a Bíblia, irmão, eu sempre falo isso aqui para o pessoal, para os líderes. Se a sua mulher, os seus filhos, nunca flagraram você ajoelhado orando, você está vivendo errado. Se a sua família nunca acordou de manhã cedo e viu você sentado na mesa lendo a Bíblia, você está vivendo errado. Como é que a gente vai alcançar o mundo se a gente não está alcançando nem a nossa própria vida? Porque o evangelho que a gente prega aqui, e é o evangelho da glória de Deus, é o evangelho que primeiro tem que transformar quem a gente é. Porque se esse evangelho não transforma quem a gente é, nunca que nós faremos aquilo que Deus nos vocacionou para fazermos. É o único digno de abrir o livro, de quebrar os selos. Irmão, que coisa gloriosa é essa? Irmão, que coisa gloriosa é essa? Pensa comigo, irmãos. Jesus disse que naquele grande dia, alguns vão olhar para ele e vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos milagres. Que coisa terrível é Jesus olhar para aquela pessoa e dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. O mesmo Jesus que veio como cordeiro, ele voltará como leão, e todo olho verá, toda língua confessará. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que saiu para vencer, ele é digno. Aí vem a coisa mais louca do evangelho. Ele olhou para você, ele olhou para mim e deu a salvação. Cara, eu fico sempre pensando, as pessoas que ouvem o evangelho vislumbram de longe a glória de Deus e rejeitam voluntariamente no seu coração. Pensa que coisa terrível chegar naquele grande dia e o mesmo olhar de Jesus, que disse de si próprio: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ouvi desse Jesus: sai de perto de mim, porque eu não te conheço. Jesus é amor porque ele é verdade. Jesus é amor porque ele é salvação. Jesus é amor porque ele é ira contra o pecado. Irmãos, não está tudo bem negociar com o pecado. Não está tudo bem viver uma vida dupla. Eu sei que está fora da moda isso hoje. Eu sei que a moda hoje é falar que você vai receber uma chave, vai viver a melhor semana da tua vida, ou seja lá qual seja o próximo jargão evangeliquez. Mas a igreja precisa de arrependimento. O mundo precisa de arrependimento. O mundo precisa perceber quem realmente é o Senhor Jesus, aquele que saiu para vencer. Irmão, pensa que coisa gloriosa
É no último suspiro, quando você abrir o olho, Jesus olhando para você e dizendo: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Pensa, irmão. A igreja é por causa disso, gente. A igreja é por causa disso. Você acha que eu estou pregando a mesma coisa de semana passada? Semana que vem eu vou pregar a mesma coisa. Na outra semana a mesma coisa. Porque o evangelho, irmãos, continua sendo o mesmo. A palavra se renova, mas o evangelho continua sendo o mesmo. A palavra vai despertando em nós, quando encontra uma terra fértil, frutificação a 30, a 60, a 100 por um. Mas o evangelho continua sendo o mesmo. A coisa louca da mentalidade do Antigo Testamento é que uma coisa não exclui a outra. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, Ele deu ao homem a livre agência. E eu não vou entrar aqui nessa verborragia teológica, que é muito boa, porém, o anúncio do evangelho se trata de todo o que crer em Jesus ser salvo. Então, irmãos, a oportunidade é todo dia. A oportunidade de olhar para Jesus. A oportunidade de, quando olhar para Ele, Ele olhar de volta. Isso é lindo. É lindo, sabe por quê? Porque eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu já quebrei mais de uma vez. Eu sei que eu já fugi mais de uma vez. Eu sei que quando Ele me deu talvez as melhores oportunidades, eu rejeitei. Quando você olha aí e vê alguém aqui, não se engana não. É um ser humano igualzinho a você. A orelha que está mais perto da minha boca é a minha própria orelha. Não se trata de um santo ensinando. Não tem isso não, irmãos. Eu preciso todos os dias das misericórdias do Senhor. Porque diz a palavra que elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. O evangelho continua sendo: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Qualquer coisa além disso, irmãos, é invencionice religiosa. É para emocionar a gente. É para tentar tirar o foco do que realmente importa. Porque o evangelho, ele continua salvando. Irmão, pega uma Bíblia dessa, coloca dentro de um presídio, você vai ver. Volta dali alguns meses para você ver. Já está tendo até culto organizado, já levantaram até um pastor. Pega essa Bíblia, coloca dentro de qualquer instituição nessa terra, e você vai observar a transformação que a palavra de Deus é capaz de proporcionar. Sabe o que o diabo está fazendo? Tentando arrancar a Bíblia de tudo quanto é lugar, inclusive de dentro da igreja. Ah, pastor, você está falando que agora o pessoal está levando o celular? Eu estou falando que nunca em toda a história da humanidade a gente teve tanto acesso, tão fácil à Bíblia. No entanto, um analfabetismo bíblico gigantesco. Isso é muito sério, gente. Agora, a coisa mais louca é que mesmo assim o Senhor continua insistindo na gente. Eu não mereço. Ele continua insistindo. Porque a glória dele vai ser revelada. A glória vai ser revelada. A glória será revelada através da igreja, através da manifestação dos filhos de Deus. E a gente vai retornar
para um lugar de onde você sente saudade, nem sabe onde é. Irmão, eu já senti, não sei você, já sentiu saudade de um lugar que você nunca esteve? Eu já. Pode parecer coisa de doido, mas eu já. Irmão, tem assunto que me pega mais do que a volta de Jesus. E não tem assunto que está sendo menos pregado hoje em dia do que a volta de Jesus. A igreja parece que parou de esperar Jesus. Irmão, me pega muito, sabe por quê? Porque tudo que a gente faz nessa vida, tudo que a gente faz nessa terra, no final das contas, vai ficar tudo aqui. A gente ganha dinheiro, trabalha, conquista, tem amigos, faz um monte de coisa. Tudo vai ficar. Agora, como você correspondeu ao chamado de Deus, é a única coisa que vai ecoar para a eternidade. Absolutamente a mesma coisa. Quando você olha para a Bíblia e rejeita a Bíblia, ou quando você olha para a Bíblia e se apaixona por essa palavra. Para encerrar, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui, que no versículo 3, João fala: ninguém era digno de abrir o livro e nem olhar. Você tem noção do que é isso, crente? Não é só, não pode ir lá e meter a mão. Nós não somos dignos nem de olhar. Eu não sei o que Deus poderia ter feito, porque não tem mais nada, mas que demonstrasse de uma forma maior ainda esse amor. Jesus se entregando no nosso lugar. Glória a Deus por isso. A graça escandalosa é o que resgata quem a gente é. Voltando para o plano original, quem Deus criou absolutamente você para ser. Não essa cópia malfadada que a gente vai se transformando ao longo da vida, não. Plano original é essa glória que vai ser revelada através da igreja. Você pode ficar de pé, por favor?